E se eu te dissesse que o Salmo 23 não é apenas um texto bonito para decorar, ou um consolo para momentos difíceis, mas um verdadeiro código espiritual de alinhamento mental, capaz de reorganizar seus pensamentos, suas emoções e a forma como você caminha pela vida? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa para ter paz, clareza e direção já foi escrito há séculos, e está nesse único capítulo? O que está oculto nas palavras desse salmo não é apenas poesia. É a arquitetura de uma mente livre do medo e cheia de propósito. David não escreveu essas palavras em um trono de conforto. Ele escreveu porque conhecia o caos, conhecia o medo, conhecia o deserto, mas também conhecia o poder da confiança, o som do silêncio interior, a força de uma mente alinhada com Deus. E quando você lê essas palavras à luz da mente, como Napoleon Hill nos ensinava, algo muda. Porque você começa a perceber que este salmo é mais do que um alívio. É uma ferramenta de criação interior. Napoleon Hill dizia que a mente precisa de direção, de um pensamento dominante, de um foco absoluto para criar resultados. E o que Davi nos mostra aqui é exatamente isso. Um foco absoluto em uma única fonte de confiança. Não há distração. Não há medo, só há certeza. E essa certeza gera paz. E essa paz gera força. E essa força coloca sua vida em ordem. Neste vídeo, nós vamos decodificar o Salmo 23 verso por verso, não só com o coração, mas com a mente. Vamos entender como cada palavra pode se tornar um novo comando para sua consciência, como cada imagem pode transformar seus pensamentos, e como a espiritualidade pode deixar de ser algo solto, para se tornar o seu sistema interno de vida. Porque a verdade é simples. Quando a mente encontra paz, a vida encontra direção. E o que Davi escreveu, Napoleon Hill explicaria assim. Antes de continuar, se esse tipo de mensagem ressoa com você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E agora sim, vamos pro vídeo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a primeira linha, mas ela já é uma declaração inteira de realidade interior. Não é uma dúvida, não é um pedido, não é uma esperança vaga. É uma afirmação firme, direta, total. Aqui, Davi começa onde muitos terminam, na certeza. A mente de alguém que declara isso não está buscando garantias externas, está afirmando uma confiança interna. Napoleon Hill ensinava que tudo começa com um pensamento dominante. Um pensamento que se repete tantas vezes com tanta força que a mente o aceita como verdade absoluta. E uma vez aceito, o universo responde. Essa frase de Davi é um desses pensamentos. Uma programação mental sagrada. Nada me faltará. Porque quem caminha com convicção em sua fonte já está completo por dentro. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui vemos o segundo passo do código, o descanso mental. O estado de paz que não vem da ausência de problemas, mas da confiança no guia. Enquanto muitos tentam forçar o controle da vida com ansiedade e sobrecarga, aqui Davi nos mostra o oposto. Ele se entrega. E essa entrega o conduz a um lugar de calma e nutrição. Hill ensinava que a mente não pode operar com clareza em estado de tensão. É no repouso interior que surgem as ideias mais poderosas. A mente calma é fértil. A alma em paz é produtiva. E a entrega espiritual ativa a criatividade natural do ser. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não se trata apenas de acalmar o coração. Trata-se de restaurar a alma e alinhar o caminho. Uma mente em paz é uma mente que se reposiciona. E uma alma restaurada volta a enxergar com verdade. As veredas da justiça são o equivalente bíblico do propósito definido que Napoleon Hill ensinava. É saber onde se pisa. É não mais se perder em caminhos de dúvida. É caminhar com direção, guiado por princípios, não por emoções. E tudo isso por amor ao nome dele. Ou seja, não por mérito, mas por identidade.
Quando você se alinha com o divino, não precisa implorar pelo caminho. O caminho se revela. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui está a verdadeira força, a paz que não depende do cenário, a convicção que resiste mesmo quando tudo em volta diz que acabou. Davi não está negando a dor, ele está transcendendo o medo. E é isso que Hill chamava de domínio mental sobre os 6 medos básicos: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda de amor, da velhice e da morte. Quando você vive com essa consciência de presença divina, quando sente que não está sozinho, o medo perde o poder. O caos pode vir. A sombra pode cair. Mas sua mente permanece firme. Porque sua confiança não está na lógica, está na aliança. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Aqui, o texto se torna abundante. É aqui que o código da paz se transforma em poder visível. A mesa é preparada mesmo no campo de batalha. O óleo é derramado mesmo sob pressão. E o cálice transborda mesmo quando há oposição. Hill falava da lei do retorno mental. Aquilo que você sustenta internamente, o mundo manifesta externamente. E essa é a colheita de quem manteve a mente em paz, a alma firme e o foco no essencial. Não importa o ambiente, quando você está alinhado, a abundância te alcança. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o desfecho do código, a certeza do fluxo contínuo. Não é uma bênção isolada, é um estado de presença constante. Bondade e misericórdia não são visitas esporádicas, são companheiras de jornada. Hill dizia que o sucesso verdadeiro só é sustentável quando nasce de dentro. E é isso que Davi declara. Ele não apenas recebeu, ele passou a habitar na consciência da presença, na casa do Senhor, na vibração da paz, no estado mental de confiança plena. Esse salmo, quando lido com olhos espirituais e mente desperta, não é um poema de consolo. É um plano de formação interior, um guia para criar dentro de você uma mente tranquila, um espírito forte e uma vida em ordem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase, por si só, contém o poder de reprogramar completamente a mente de uma pessoa. Porque o que Davi está dizendo aqui não é uma teoria teológica, mas uma convicção existencial. Ele não está dizendo o Senhor pode ser, ou espero que seja. Ele afirma com clareza, ele é. Esse é absoluto. E logo em seguida vem o resultado mental dessa convicção. Nada me faltará. Ou seja, se ele é o meu pastor, o meu guia, o meu sustento, a minha direção, então não há espaço para falta. Não na mente, não na alma, não no caminho. Napoleon Hill dizia que a mente humana precisa de uma ideia dominante para funcionar com eficácia. Quando essa ideia é clara, emocionalizada e repetida com fé, ela se torna um comando para o subconsciente. E é o subconsciente que começa a mover decisões, comportamentos, atitudes e até oportunidades de forma quase automática. Quando Davi diz, nada me faltará, ele está estabelecendo exatamente isso. Um pensamento dominante de provisão, proteção e completude. E esse pensamento governa suas emoções, sua visão e sua postura diante da vida. Ele não vive pedindo, vive crendo. E quem crê dessa forma, se move diferente. Uma mente em paz não é uma mente ingênua, é uma mente treinada. Treinada para confiar mesmo quando não vê. Treinada para descansar, mesmo em movimento. Treinada para enxergar a provisão antes dela aparecer. Esse é o segredo da fé prática. Viver como se já fosse. Não porque você está se iludindo, mas porque você já decidiu que o seu ponto de partida é a confiança, não a escassez. Davi começa o salmo dizendo que nada falta, não porque ele tem tudo, mas porque ele sabe de quem ele é guiado.
É uma paz que não vem de fora, vem de dentro, porque vem da mente que acredita e declara. Hill ensinava que a fé verdadeira é aquela que não depende de provas. Ela nasce da repetição, da decisão e do sentimento. E a repetição desta simples frase, dita com presença, tem o poder de curar ansiedade, medo, comparação, inveja, escassez. Nada me faltará, porque o que eu preciso, virá. E o que não veio, não é necessário agora. Essa é a linguagem de uma mente conectada com o divino. E uma mente assim é imparável. Você pode repetir essa frase todos os dias. Pode escrevê-la nos espelhos da casa. Pode sussurrá-la antes de dormir. E cada vez que fizer isso com fé, estará reprogramando sua mente com a linguagem do céu. Estará substituindo as frases de medo por afirmações de presença. E isso, com o tempo, começa a mudar tudo. Porque quem vive com essa certeza, age diferente. E quem age diferente constrói uma vida em ordem. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Essa frase revela um código poderoso, o de ordem interior gerando direção exterior. Quando Davi diz que está sendo guiado, ele está afirmando que não vive à deriva, nem no improviso. Ele está seguindo um caminho. E não qualquer caminho, mas veredas de justiça, caminhos corretos, alinhados, íntegros. E isso muda tudo. Porque quem caminha em veredas da justiça não vive em confusão, em repetição de erros, em decisões tomadas no impulso. Vive com consciência, com intenção, com direção. E essa é uma das maiores lições tanto da espiritualidade bíblica quanto da filosofia de Napoleon Hill. A vida só se organiza quando a mente está alinhada com um propósito definido. Hill dizia que a causa número 1 do fracasso é a falta de um objetivo claro. A maioria das pessoas vive como folhas ao vento, indo para onde o ambiente empurra, tomando decisões reativas, sem uma base firme. Mas quando você se conecta com a ideia de que há um caminho preparado, e que esse caminho está disponível quando você silencia e confia, sua mente entra em um novo estado, um estado de ordem prática. E onde há ordem, há progresso. As veredas da justiça não são apenas caminhos éticos, são caminhos alinhados com a sua essência. São decisões que honram sua alma, escolhas que respeitam seu propósito, ações que te aproximam daquilo que você nasceu para viver. E esse tipo de alinhamento não é automático. Ele exige entrega, exige ouvir a voz interior, exige pausar antes de reagir, e, acima de tudo, exige estar disposto a ser guiado. Napoleon Hill falava da importância da conexão com a inteligência infinita. Essa sabedoria universal que só se acessa quando você está presente, focado, limpo de ruído mental. E Davi está falando da mesma coisa. Um caminhar orientado por Deus, não pelo ego. A frase "por amor do seu nome" é outro detalhe importante. Ela mostra que esse guia espiritual não se baseia em mérito ou esforço humano, mas em relação. Você não é guiado porque é perfeito. É guiado porque está disposto. Porque confia, porque entende que há um nome acima do seu, uma inteligência maior do que a sua. E isso é libertador. Porque te tira o peso de ter que controlar tudo. E te coloca no fluxo de quem se deixa guiar com sabedoria. A mente que caminha assim vive em ordem. Não uma ordem rígida, opressora, mas uma ordem viva, leve, consciente. E essa ordem atrai clareza, atrai paz, atrai resultados. Porque quando você se move com propósito, o mundo percebe, a vida responde. E como Hill dizia, tudo começa a cooperar com você. Porque sua mente parou de resistir e passou a seguir. Deita-me em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa imagem não é apenas bonita, ela carrega um estado de consciência elevado, uma mente que aprendeu a descansar sem fugir, a confiar sem perder a ação, a viver em movimento, com leveza. Aqui está o que Napoleon Hill chamaria de calma criativa. Não é passividade,
É um tipo de repouso espiritual que permite à mente operar com foco, com clareza e com visão. É o oposto da pressa mental que domina a maioria das pessoas. Esse estado de agitação, de urgência constante, de fazer sem saber por quê. O Salmo está mostrando que o verdadeiro poder nasce no silêncio interior. E que quando você encontra essa quietude, você não perde tempo. Você ganha direção. Davi não está sendo forçado a parar. Ele está sendo conduzido com mansidão. Isso fala de uma alma obediente, não submissa. Uma alma que se permite ser guiada, porque confia em quem conduz. Isso muda completamente a relação com o tempo, com os processos e com as pausas. A mente que aprendeu a descansar em Deus é uma mente livre da necessidade de provar, de correr, de se justificar. Hill ensinava que o sucesso exige clareza, e clareza nasce da calma. Você não toma boas decisões quando está ansioso. Não enxerga oportunidades quando está em desespero. Não ouve sua intuição quando está em ruído. Esses verdes pastos e águas tranquilas são símbolos de nutrição mental e emocional. O pasto alimenta, a água acalma. São os dois lados que a alma precisa: força e paz. E esses dois estados vêm da conexão com o divino, não de uma agenda cheia ou de um plano perfeito. A vida não exige pressa, ela exige presença. Hill dizia que o homem que domina sua mente domina as circunstâncias. Davi vive isso aqui. Ele mostra que quem aprende a deitar no lugar certo e beber da fonte certa, caminha com mais firmeza, fala com mais sabedoria e age com mais impacto. É nesse tipo de descanso que você se reposiciona. Não é um descanso de fuga, mas de alinhamento. É quando você para não para desistir, mas para voltar mais forte. E esse descanso é ativo porque ele regenera sua clareza, fortalece sua fé e te reposiciona no seu centro. A maioria vive correndo, buscando resultados, implorando por sinais, mas o que realmente transforma é essa pausa consciente, onde você diz: eu não preciso controlar, eu só preciso confiar. E é nesse estado que a criatividade nasce, a visão se amplia e a fé se transforma em direção. A vida não exige que você esteja sempre acelerando. Ela exige que você esteja presente, inteiro, guiado. E é isso que essas águas tranquilas representam. Uma alma em paz, uma mente clara e um coração confiante. Quem caminha nesse estado não se perde. Porque quem tem descanso interior tem autoridade exterior. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é talvez uma das declarações mais ousadas de todo o Salmo 23. E também uma das mais poderosas, porque ela não diz se eu passar, mas ainda que eu ande. Em outras palavras, o vale é inevitável. Os dias sombrios vêm, a dor aparece, o medo tenta entrar. Mas o que Davi declara aqui não é negação, é autoridade espiritual diante da realidade. Ele afirma que mesmo no meio da escuridão, ele não tem medo. E por quê? Porque ele está sozinho? Não. Porque Deus está com ele. Porque a presença é maior do que a ameaça. Napoleon Hill chamava isso de domínio mental sobre os 6 medos básicos. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda de amor, medo da velhice, medo da morte. Hill dizia que enquanto o medo dominar, a mente fica bloqueada, sem ação, sem fé, sem foco. Mas quando a mente vence o medo, e isso só acontece pela presença consciente e fé inabalável, tudo muda. A clareza volta, a direção retorna, o poder interior é restaurado. E aqui, Davi está mostrando como se vence o medo, não lutando com ele, mas confiando em algo maior. Não se trata de coragem humana. Trata-se de confiança espiritual, o tipo de confiança que transforma a atmosfera interna. O vale da sombra da morte pode ser qualquer coisa. Uma crise emocional, um diagnóstico inesperado, a perda de alguém, um momento de dúvida profunda. Mas Davi caminha. Ele não para no vale, ele atravessa.
e atravessa com a consciência de que não está sozinho. E é essa consciência que o mantém inteiro. Hill falava da importância de manter a mente sempre em estado de alerta positivo, vigilante contra pensamentos destrutivos. E o que vemos aqui é exatamente isso. Davi blindando sua mente com fé. Ele não permite que o medo entre, porque sua fé já ocupou todo o espaço. E então ele menciona: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara representa a correção, o cajado, direção. Um traz limite, o outro conduz. Juntos, eles mostram que a presença divina não é apenas protetora, ela é pedagógica. A dor que não destrói ensina, a correção que não humilha fortalece. E quem entende isso passa a ver o vale não como castigo, mas como passagem, como processo, como lapidação. Davi não vê o vale como o fim, mas como o lugar onde a presença de Deus se manifesta com mais clareza. E é exatamente isso que Hill dizia. As maiores descobertas espirituais vêm nos momentos de maior pressão. Quando tudo aperta, a alma desperta. A blindagem espiritual não é ausência de sofrimento. É resistência interior. É uma mente tão convencida da presença divina que o medo perde o poder. É uma alma tão treinada na confiança que mesmo no vale, ela continua caminhando. Quem vive assim não é mais dominado por ameaças externas, porque dentro de si já construiu uma fortaleza. E essa fortaleza é a paz, é a fé, é a certeza. E essa certeza, como Davi mostra, te consola. Ela te abraça no caos, te fortalece na dor, te impulsiona na escuridão, porque não importa onde você esteja, você sabe quem caminha com você. Quando você olha para o Salmo 23 com os olhos da fé e com a consciência desperta, percebe que ele não é apenas um consolo para os dias difíceis. Ele é uma instrução espiritual para a vida inteira. Ele te ensina a começar com confiança, a caminhar com clareza, a descansar com consciência, a enfrentar o medo com fé e a colher frutos mesmo diante dos inimigos. Tudo isso com uma certeza inabalável. A bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias. Todos. Não só nos dias bons. Não só quando tudo funciona. Mas mesmo nas estações em que nada parece estar se encaixando. Algo maior está te sustentando por dentro. Napoleon Hill passaria a vida inteira tentando ensinar o que Davi colocou em 6 versículos. Que o verdadeiro poder começa dentro. Que a mente precisa de foco, confiança e direção. Que a fé não é apenas um sentimento, é um estado mental de entrega consciente. E que tudo o que você vive por fora começa com aquilo que você acredita por dentro. Davi acreditava com tanta firmeza que Deus era seu pastor, seu guia, seu provedor, seu protetor, que nada podia fazê-lo parar. E é essa crença que você precisa ativar agora dentro de você. Você pode decorar o Salmo 23. Pode tatuar se quiser. Mas nada disso vai funcionar até que ele vire prática. Até que essa fé vire hábito. Até que você acorde pela manhã e diga com convicção: hoje nada me faltará. Hoje, mesmo se eu andar pelo vale, eu não vou temer. Hoje, minha mente estará em paz, porque minha alma está sendo guiada. E quando isso for verdade dentro de você, tudo ao seu redor começa a se ajustar, porque a vida exterior sempre segue a vibração interior. A partir de agora, você pode escolher. Pode seguir repetindo as vozes da escassez, da ansiedade e da dúvida, ou pode começar a repetir esse código espiritual. Pode começar a programar a sua mente com o Salmo 23, não como ritual, mas como reconhecimento. Você não precisa se tornar outra pessoa para viver isso. Você só precisa lembrar quem você é e quem está te guiando. Então repita, declare, escreva, viva, porque uma mente em paz constrói uma vida em ordem, e uma vida em ordem se torna um testemunho da presença divina.